Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então nós estamos na página 248, no pé da página, da biografia de Santa Gema Galgani, escrita pelo Padre Germano, padre passionista e diretor espiritual de Santa Gema. No nosso encontro anterior, nós estamos no meio do capítulo, né, mas no início do capítulo, o Padre Germano está descrevendo os êxtases pelos quais passava Santa Gema. Ele classificou em 3 tipos: os pequenos, os grandes e os extraordinários. Nós estamos aqui a começar a descrição dos extraordinários, né? Os êxtases extraordinários finalmente sobrevinham, mais ou menos frequentes no decurso do ano, sem nenhuma regra determinada, e periodicamente 2 vezes na semana: na quinta-feira, pelas 8 horas, e na sexta, às 3 horas da tarde. Estes últimos a invadiam quase sempre enquanto estava a conversar com a família. As pessoas que já estavam habituadas o reconheciam logo, pelo recolhimento mais profundo em que se concentrava, por certos olhares com um não sei que de celestial que de quando em quando dirigia para o céu, por uma certa imobilidade que se ia apoderando de sua pessoa e pela violência que parecia fazer-se para resistir. Quando ela pressentia o que ia acontecer, pensando não ter sido notada por ninguém, levantava-se e ia encerrar-se em seu quarto. Poucos minutos depois, a seguia uma ou outra pessoa da casa e a achava de joelhos perto da cama, com as mãos postas, os olhos levantados para o céu, toda absorta em Deus, de uma total abstração dos sentidos. Mas quando o atrativo divino se anunciava mais veemente, a prudente donzela, com receio de cair desmaiada, corria para o quarto, assentava-se na cama e aí a encontravam em pleno êxtase, numa atitude angélica. A duração deste êxtase era de cerca de 1 hora. Apesar de tão frequentes, eu chamo a esses êxtases extraordinários em razão da intensidade da luz divina que os ocasionava, pela importância das revelações que neles recebia e por causa dos efeitos maravilhosos que produziam em sua alma. Um destes foi a participação corporalmente às dores da paixão do Salvador, com os estigmas, como veremos minuciosamente no capítulo seguinte. Quão maravilhosos fossem também os outros que se produziam no espírito da nossa estática, e quão sublimes e abundantes as comunicações, podemos avaliá-lo pelo que ela mesma manifestava exteriormente durante aqueles preciosos momentos, em que se entretinha falando em voz alta com o seu Deus. As boas senhoras da sua família adotiva se encarregavam de recolher facilmente por escrito todas as suas palavras, o que foi uma felicidade, porque de outro modo se teriam perdido, ou menos fielmente reproduzido, só à força de memória. Assim, contando só os êxtases em que Gema falava e era compreendida, temos uns 150 cuidadosamente escritos. Aqui tem uma nota dizendo assim: os êxtases de Santa Gema
atualmente publicados também com o nome de Colloqui com Gesù, em italiano, né? Não sei se tem tradução desses êxtases, dessas descrições, né? Os assuntos são variados, os pensamentos de uma grande elevação, a doutrina da mais rigorosa exatidão, teológica e mística, e a forma de uma majestade e suavidade celestiais que penetram no coração de quem lê. Que coisa não experimentariam aqueles que os ouviam da sua própria boca? Quanto a mim, confesso que cada vez que ouvia aquelas expressões tão ardentes, chorava por longo tempo. O assunto de cada êxtase, quase sempre único, consistia ora em um hino de louvor a algum dos atributos divinos, ora em adoração ao celeste esposo, ora em uma luta amorosa com a misericórdia do Senhor para obter a conversão de um pecador. A maior parte das vezes, porém, referia-se à paixão de Jesus Cristo e ao desejo de se transformar em Jesus crucificado. Será agradável ao leitor que ele apresente uma parte desses colóquios, escritos pela própria Virgem, numa carta depois do êxtase. Este se deu no dia 19 de março de 1901, às 10 horas da manhã, e foi, como sempre, um colóquio entre Jesus e a piedosa Virgem. Para ser breve, transcreverei só a conclusão do colóquio, né? Descrição da própria Santa Gema. Ó Jesus, lhe disse eu, logo que ele acabou de falar, quando ouço pronunciar o vosso nome, a minha alma se reanima. Vosso nome só, ó Jesus. Sim, só o vosso nome me tranquiliza a vida. Meu bom Jesus, meu coração está desapegado da terra e repousa em vós. Mas minha alma, acabrunhada por vossos contínuos favores, suspira e se exala, e não podendo repagar-vos com trabalhos heróicos, expande-se em atos de amor. Jesus, as minhas palavras cada vez mais se fazia sentir na minha alma, e suas palavras me produziam tal efeito que de bom grado teria morrido para ir para o céu. E exclamei: ó Jesus, essa pobre alma ligada a este vil e miserável corpo, não podendo voar para vós, bate as asas e se levanta com todas as suas forças para chegar mais perto de vós. Ergue-se pelo espírito, quero dizer, com os pensamentos e afetos, porque este não está ligado ao corpo. Note aqui, pensamentos e afetos, né? Intelecto e vontade, né? Assim, fora de mim pela consolação e cheia de temor, dirigi-me aos meus anjos do céu, que são testemunhas de todas essas maravilhas de Deus, e disse aos anjos, né, que ela está falando aqui agora: pedi-lhe, não são traços de um poder ilimitado, inspirado por um amor infinito? Depois, voltando-me para Jesus, perguntei-lhe o que ele fez ao meu coração, que não posso mais governá-lo. Quer ir sempre para Jesus e eu não posso impedi-lo. Não quer mais ser meu. Deu-se todo a Jesus. E Jesus, com sua voz tão doce e penetrante, me respondeu: eu venci. Ah, sim, sou feliz em ter sido vencida por tanta bondade, por tanto amor. Viva Jesus!
Então esse é o relato de Santa Gema, né? Não foi em vão o meu pensamento de fazer com que Gema escrevesse os assuntos de alguns de seus êxtases, porque assim pude verificar que a serva de Deus se recordava perfeitamente de tudo o que se tinha passado no êxtase, confrontando com os manuscritos em que as pessoas da casa tinham tomado nota de todas as suas palavras e eram exatamente as mesmas. Tive então uma prova bem clara sobre a vitória que Jesus se gloriava de ter ganho sobre a sua Gema. O leitor pode confrontar suas palavras textuais com as das testemunhas transcritas já no capítulo 17. Todavia, as efusões mais ternas dessa alma seráfica eram as que tinham por objeto a paixão do Salvador. Eis um exemplo. Quem vos matou, Jesus? O amor. Ah, esses pregos, essa cruz, esse sangue são obras do amor. Essas expressões de Santa Gema são exatamente, quase palavra por palavra, expressões usadas por Santo Afonso Maria de Ligório em várias partes da obra de Santo Afonso, mas principalmente numa obra em que ele escreve sobre a paixão de Nosso Senhor. Nessa obra tem várias partes, mas uma delas tem a meditação sobre a paixão para os dias da semana, né? E num dos dias em que ele narra a crucificação de Nosso Senhor, ele usa a mesma expressão, né? Que não foram os pregos que pregaram Jesus na cruz, né? Porque esses pregos não tinham o menor poder em relação ao poder de Jesus, né? Mas foi o amor por nós que o pregou na cruz, né? Então a expressão é praticamente a mesma, né? Então, quem vos matou, Jesus? O amor. Ah, esses pregos, esta cruz, este sangue, são obras do amor. E enquanto o divino amante das almas derramava o seu espírito, em seu espírito, torrentes de luz, para lhe desvendar os mistérios da redenção e o fogo no coração para inflamá-la no amor, ela assim se expandia. Ó Jesus, que seria se um dia... Ah, vítima de amor por vós... Sim, meu Senhor Jesus, fazei que quando os meus lábios se aproximarem dos vossos para beijar-vos, eu sinta o vosso fel. Quando meus ombros se apoiarem sobre os vossos, fazei que eu sinta os vossos flagelos. Quando a vossa carne se comunicar à minha na Eucaristia, fazei-me sentir a vossa paixão. Quando minha cabeça se encostar na vossa, fazei-me sentir os vossos espinhos. E quando o lado se aproximar do vosso, abrasai-me em vossas chamas. Que vos darei por todos os vossos dons, em me terdes amado e levantado. Que poderei esperar de uma vil criatura? Dar-vos-ei tudo o que de vós tenho recebido. Depois, voltando a si, exclama: minha alma bendize a Jesus, e não te esqueças jamais dos benefícios
que te tem feito. Ama este Deus que tanto te ama e eleva-te para Ele, que se abaixou até a ti. Mostra-te a Ele, como se mostrou a ti. Sê pura, sê perfeita. Ama teu Jesus, que te ergueu de tanta miséria. Ama teu Deus. Bendize ao teu Senhor. E Jesus, mostrando comprazer-se, insistia para que ela o amasse cada vez mais e compreendesse bem que o amor se prova pelo sacrifício. Gema continua. Então, Jesus, para aprender a amar, é preciso aprender a sofrer? Ah, bem vejo agora que o derramar do vosso sangue é efeito do amor. Pois bem, Jesus, se me quiserdes, eu me ofereço como vítima. No mesmo cálice em que molhastes os vossos lábios, quero eu beber também. Agradeço-vos, ó Jesus, por me terdes assim sobre a cruz. Que direi da inefável simplicidade que quase sempre acompanhava estes sublimes afetos? Não leveis a mal, leitor, que, embora a custo de alguma repetição, eu vos faço ouvir esta seráfica jovem, pedindo a seu Deus que lhe tire aqueles sinais exteriores dos estigmas que não podia ocultar aos olhos dos estranhos e que lhe faziam sofrer tantas angústias. Aqui ela vai pedir os estigmas ocultos, né, obviamente. Que me direis, Jesus? Dar-me-eis esta consolação? Tendes-me dado tantas graças, e a mais necessária. Note-se, a mais necessária. Vós me recusareis? Se for assim, quando me perguntardes, Gema, tu me amas? Eu vos direi que não. Ao menos, quando vos tiver instado tanto que ficareis cansado da minha importunidade, então me direis, sim, eu te concedo a graça. A essas ingênuas palavras, o amoroso Senhor parecia sorrir. E ela, cada vez mais animada pelo amor, continuava. Estás sorrindo, ó Jesus? Mas eu não estou sorrindo. Meu bom Jesus, concedei-me a graça. Senão, isso vai acabar mal. Dizei-me depressa que sim. Não olheis para os meus merecimentos. Olhais para os merecimentos de quem vos pede por mim. O Senhor lhe assegurava que ao menos a satisfaria em parte, o que de fato aconteceu. E ela lhe agradeceu assim. Parecia-me impossível que vós não me atendesseis. Bravo, Jesus! Dito isso, alegre e risonha, saiu do êxtase. Gente, nota aqui a familiaridade com que Santa Gema tratava com Nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então ela pedia essa graça, né? De não demonstrar fisicamente os seus estigmas, etc., seu sofrimento, e dizia assim, olha, quando você me perguntar se eu te amo, eu vou falar que não, enquanto eu não conseguir essa graça, tá certo? Então isso é uma familiaridade impressionante, né? Dito isto, alegre e risonha, saiu do êxtase.
Deixo de fazer outras citações, podendo o leitor vê-las por si, detidamente, no volume que publiquei com o título de Cartas e Êxtases de Gemma Galgani. Lendo-as, verás que, se pela elevação e vivacidade de suas expressões são dignas de poder estar ao lado de Santa Maria Madalena de Paz e outros ilustres santos, tem, porém, um caráter que os distingue e os torna únicos na geografia mística, que é a simplicidade característica do espírito de Gemma. Eles mostram a que altura a graça pode elevar uma donzela tão jovem, e como a majestade do Deus da inocência se compraz nas almas simples, cuja homenagem lhe é tão agradável. Ex ore infantium perfeciste laudem. Isso aqui é o Salmo, né? Da boca das crianças e dos pequeninos sai um perfeito louvor. Exaure infantium perfeciste laudem. Acontece, às vezes, que as almas estáticas são atraídas para Deus com tal impetuosidade que o corpo as acompanha, e tomando quase a agilidade e ligeireza dos corpos gloriosos, deixa-se transportar, ficando suspenso no ar. É o voo místico, o ponto mais culminante daquilo que os teólogos denominam rapto, embora este se dê sem que o corpo se eleve da terra. Nos raptos tão frequentes da nossa Gemma, sempre calmos, espontâneos e majestosos, como já se disse, não faltou também esta forma, embora fosse raramente observada pelas testemunhas. Havia na sala de jantar da casa, suspenso na parede, um grande crucifixo, particularmente venerado pela piedosa donzela. Ela entrava muitas vezes durante o dia nesta sala, sob o pretexto de arrumar aí qualquer coisa, e, achando-se só, colocava-se diante da santa imagem, de pé ou de joelhos, com os olhos fixos sobre ela. Senti então que o seu coração se inflamava e os mais profundos pensamentos invadiam seu espírito. Receando ficar estática, imprimia um beijo repassado de amor nos pés do crucifixo e apressadamente se afastava. Algumas vezes, porém, deixando-se arrastar pela devoção, demorava-se mais. Desejando melhor provar o seu amor, beijando o sagrado lado de Jesus, cedia a esse desejo, e enquanto pensava como alcançar aquela altura, ficava arrebatada e, sem nenhum auxílio humano, se levantava da terra e se achava abraçada com o seu Senhor crucificado. Então levitava, né? Quantas vezes este fato teve lugar, não o poderia dizer, porque nunca tive a coragem de lhe perguntar. Assim se verifica que, de quantos dons se encerram na teologia mística, nenhum deixou de ser concedido pelo céu a esta cara virgem nos breves anos da sua vida mortal. Mas temos ainda muito a ver. Numa dessas visitas, repassadas de amor àquele devoto crucifixo, no mês de setembro de 1901, ela contou, por obediência, que, estando a preparar a mesa para o almoço, e tendo para isso muito tempo, não fazia outra coisa senão girar em torno da imagem do seu Jesus, mas como uma borboleta
ao redor da chama. Quanto mais o contemplava, mais o seu coração se abrasava e palpitava. Queria atirar-se a ele para beijá-lo, e experimentou por vezes sem o conseguir. Então exclamou: Jesus, permiti que vos alcance. Tenho sede do vosso sangue. Como aconteceu a São Francisco de Assis e ao seu Santo Padre e ao meu Santo Padre Paulo da Cruz, a imagem se transformou na divina pessoa que representa. Jesus desprendeu da cruz seu braço direito e, com amoroso olhar, convidou a sua fiel serva a se chegar a ele. Gema se atirou e o alcançou. Jesus a abraçou, aplicou-lhe os lábios à chaga do seu sagrado lado e Gema, apertando-o com seus braços, bebeu a largos tragos até saciar-se naquela fonte divina, enquanto se conservava de pé, como se pousasse sobre uma nuvem. Quanto não quisera eu ter estado presente a esta cena, com uma tela e pincéis para retratá-la. Meu Deus, que quadro não teria obtido para deixar à posteridade e em prova do amor do meu Jesus para com sua criatura e da felicidade desta predileta Virgem tão intimamente unida a Jesus. Então, esse é um milagre extraordinário, né? De elevação, de levitação, né? Que, segundo o padre Germano, né, ela revelou por obediência. Então, alguém deve ter, ou o confessor, aqui ele não fala, né? Ou o confessor, é usual dela, ou o próprio padre Germano, né? Aqui não tem o detalhe de quem, ordenou Santa Gema, né? O êxtase, que afinal de contas não é mais do que um grau mais perfeito da contemplação, implica, pela sua mesma natureza, as visões. Porque a alma se acha nele levada fora dos sentidos, enquanto o objeto que ela vê ou percebe a atrai, satisfaz e beatifica. Depois de tudo que vimos até aqui, em 3 capítulos distintos sobre a contemplação de Gema, deve parecer quase inútil que eu me demore em explicar ao leitor de que natureza eram nela estas visões durante os êxtases. Repetirei somente que nelas não se encontra nada de extravagante, de exagerado, de incoerente, que possa fazer nascer alguma suspeita de que elas vinham da imaginação. Não há nada que desdiga da santidade, da majestade das crenças da nossa santa religião. Antes, encontramos em toda parte e sempre dignidade, ordem, decoro e exatidão na verdade dogmática. Mais belo argumento do que este não poderia desejar para demonstrar que tais visões eram sobrenaturais e divinas. Não é, com efeito, possível que uma jovem, apenas com a instrução recebida nas classes elementares, e que não lia livros quase nunca, nem de ordinário ouvia práticas e sermões, conseguisse, só com a imaginação, coordenar tão bem as coisas a ponto de nunca cair em erro algum. E basta, por ora, este breve aceno, pois tratarei mais difusamente este assunto numa comprida dissertação que darei como apêndice dessa
biografia. Aqui tem uma nota dizendo que a versão brasileira não apresenta esses apêndices. Então, só há como ler esses apêndices recorrendo à versão italiana, né? Acrescentarei somente o que, aliás, não seria necessário, depois de tudo o que dissemos quanto à humildade da serva de Deus, que sobre tudo o que ela via e ouvia nos êxtases, sabia guardar rigoroso silêncio, diferenciando-se assim de tantas almas levianas e facilmente iludidas, que quereriam espalhar por todo o mundo o que lhes acontece de extraordinário. Gema, pelo contrário, se não fosse por uma verdadeira necessidade de direção, nem aos próprios diretores o teria manifestado. É este outro sinal bem evidente da origem dos seus êxtases e visões. Diremos o mesmo dos celestes colóquios, certas palavras que no êxtase Deus faz ouvir a alma com tanta clareza que, penetrando-lhe até o mais íntimo da alma, nela operam o que significam. Então é o poder da palavra de Deus, né? Que coloca em ato o que ele fala, né? O apóstolo São Paulo chamava-as palavras misteriosas, audivi arcana verba, e diz que são tão altas e sublimes que é impossível à linguagem humana exprimi-las. Que non licet homini loque, que não é permitido ao homem repetir. 2 Coríntios 12, 4. Gema foi largamente favorecida com esses colóquios, não havendo quase nenhum êxtase em que o Salvador não lhe fizesse ouvir a sua divina voz. Nesses íntimos colóquios, ela tomava a menor parte. A principal era dirigida pela divina majestade. Alguns desses discursos tinham por fim, como vimos, fazer conhecer à Santa Virgem as grandezas de Deus, noutros, os desígnios de sua providência, o estado de alguma alma em particular, alguma obra que queria instituir na igreja, ou algum abuso a extirpar. Ela, dócil à voz do divino esposo, apenas saía do êxtase, empregava todos os esforços para cumprir a sua adorável vontade, dirigindo-se às pessoas competentes. Daí as suas cartas tão animadas. Senhor Bispo, Jesus disse que é de sua vontade que Vossa Reverendíssima trate deste negócio ou que impeça outro, e sem demora, se lhe quiser agradar. Um dia, em êxtase, depois da comunhão, viu a Nosso Senhor que lhe disse, como outras vezes: ouvi-me, minha filha, deves comunicar, em meu nome, grandes coisas ao teu diretor. A ingênua donzela, pensando que o Salvador designasse seu confessor ordinário, respondeu: meu Jesus, fazei-me uma caridade, não me mandes a ele. Bem sabeis, bom Jesus, que ele não crê em minhas imaginações. Jesus replicou: não, eu te mando a teu Pai. Ele, por certo, dará a meu coração a satisfação que desejo. Dize-lhe que, se não se fizer como eu ordeno, acontecerá isto,
e depois não haverá mais remédio. Então esse é um dos exemplos que ele dá aqui, né? Alguns, né, dos exemplos. No capítulo 30, direi o objeto da mensagem divina. Aqui tem uma nota que antecipa o capítulo 30, mas vamos lá no capítulo, esperar o capítulo 30 para nós vermos, né? Rara é a carta escrita por Gema a seus diretores em que não faça menção de algumas dessas locuções celestes e os acontecimentos que ela certamente não teria podido conhecer e menos ainda prever por caminhos naturais vinham inevitavelmente provar-lhes a verdade. Muitas vezes, estes colóquios eram também úteis instruções que o Divino Mestre dava à sua predileta discípula para instruí-la nos assuntos celestes, dirigi-la a estimular no caminho da virtude. Já tenho dado vários exemplos, mas tenho tanto material sobre este assunto que não acabaria tão cedo se quisesse expor tudo. Feliz Gema, que à semelhança dos apóstolos, mereceu ser instruída pela própria sabedoria encarnada. É assim que se explica como em poucos anos ela conseguiu levar-se a tão alta perfeição. Vamos agora falar das aparições. Objetivamente falando, não diferem das visões. Distinguem-se, porém, em se darem quase sempre durante os êxtases, enquanto que as aparições acontecem no estado natural, embora depois a alma maravilhada possa perder o uso dos sentidos, como de fato acontecia sobre Gema. Sempre a Gema. Quanto à presença de seu anjo da guarda, suave, familiar e proveitosa, podia-se dizer que era contínua dia e noite. Já falamos das aparições de outros anjos e santos do céu, em particular do São Gabriel da Nossa Senhora das Dores, né? E das almas no purgatório. Nelas tornarei a falar ainda oportunamente, mas mais ainda das aparições do Santo dos Santos, nosso Senhor Jesus Cristo, principalmente sob a forma de Redentor, sofrendo. Não perca o leitor de vista estas ternas aparições de Jesus, que já temos referido, e prepare-se para ver outras ainda mais tocantes. Agora quero falar mais particularmente sobre as de Maria Santíssima. Gema amou sempre, com a maior ternura, a esta celestial rainha dos anjos, a qual, com a mais íntima confiança, chamava minha querida mamãe. Tendo ficado órfã desde os mais tenros anos, habituou-se desde então a não ter outra mãe senão Maria, e mostrou-se sempre para com ela a mais dedicada e afetuosa filha. Depois de Jesus, o seu coração pertencia todo a ela. Como eu amo a minha mãe, dizia. Ela bem o sabe. Foi Jesus quem m'a deu. E ele me ordena que a ame muito. Como esta mãe celeste se tem mostrado sempre boa para mim. Que seria de mim sem ela? Seu auxílio sempre me valeu em todas as minhas necessidades espirituais. Preservou-me de tantos perigos. Livrou-me das mãos do demônio, que vinha sempre afligir-me. Desculpava-me com Jesus quando eu o ofendia. Acalmava-o quando eu o irritava com a minha má vida. Ensinava-me a conhecê-lo e a amá-lo, a ser boa e a agradar-lhe. Minha querida mamãe, eu vos amarei sempre. Sempre. Essas e outras expressões
da mais viva ternura, estava continuamente nos lábios da piedosa jovem, e eram sempre repetidas nas cartas que escrevia. Porventura podia a terna mãe deixar de corresponder centuplicadamente a tão filial afeto? Gema se consagrou a Maria, e Maria se deu inteiramente a Gema. Para lhe mostrar quanto a amava, além dos inúmeros favores que lhe obteve do seu divino filho, dignou-se aparecer-lhe sensivelmente muitas vezes, permitindo-lhe vê-la a seu lado, acariciando-a e apertando-a a seu peito materno. Sensivelmente, gente, significa assim que ela não perdeu os sentidos, ela não estava em êxtase, não é? E ela via a Virgem Santíssima ao seu lado, né? A abraçava, enfim, como uma mãe mesmo, real e física, né? Deixemos que a própria Gema nos descreva essas finezas do amor de Maria. Ninguém o poderia fazer melhor do que ela, que as recebeu. Aqui tem uma descrição. Então, vamos acompanhar Santa Gema, né? Quem poderia imaginar, escreve ela dando conta de sua consciência, que minha querida mamãe viesse esta noite visitar-me. Eu não poderia ter esse pensamento porque julgava que o meu mau procedimento não o permitiria. Porém, ela teve compaixão de mim. Senti um grande recolhimento interior. Depois, como me acontece muitas vezes, perdi os sentidos e achei-me com Nossa Senhora das Dores. Que felicidade nesses momentos! Que doçura envolveu meu coração em tão belos instantes. Explique-o quem puder. Parece-me que depois da minha primeira comoção, ela me tomou ao colo, me fez repousar a cabeça sobre seus ombros e assim me conservou por algum tempo. Meu coração, naquele momento, se sentia contente e feliz. Nada mais tinha a desejar. Não amas senão a mim? Perguntava-me ela de vez em quando. Oh, não, lhe respondi. Mais do que a vós, ama outra pessoa. Quem? Fingindo não saber. É uma pessoa que é tão querida, mais querida que todas as outras. Eu a amo tanto que daria já a minha vida por ele. Por ele, não me importa mais meu corpo. Mas dize-me, quem é? Tornava a perguntar-me, impaciente. Se vós, minha mãe, tivesseis vindo ontem à noite, tê-lo-ia achado junto de mim. Eu vou procurá-lo todos os dias. Referia-se à Sagrada Comunhão. E iria mais vezes, se pudesse. Mas sabeis, minha mãe, por que faço assim? Porque ele quer ver se, conservando-se longe de mim, sou capaz de me esquecer dele. Mas quem é? Insistia Maria. Dize-me quem é. Não, não vos direi, acrescentava. Vede, querida mamãe. Ele se parece convosco na beleza. Seus cabelos têm a cor dos vossos. Mas, minha filha, dize-me de quem entendes falar. Eu exclamei em voz alta. Não me compreendeis? Entendo falar de Jesus, de Jesus. Repita ainda mais alta, me disse a Celeste Mãe. Depois, olhando para mim, com um terno sorriso, apertou-me com amor ao seu coração e acrescentou: ama-o muito, mas ama somente a ele. Não duvideis, respondi. Ninguém no mundo poderá receber meu amor. Só Jesus. De novo me abraçou e me pareceu beijar minha fronte. Depois acordei. Quer dizer, saiu do êxtase.
e me achei estendido no chão, com o crucifixo perto. Que direis, leitor, desta cena? Quanto a mim, há 6 anos que a ouvi pela primeira vez da boca de Gema, e que a leio e releio em meus escritos, e entretanto parece-me sempre tão nova e tão tocante. Eis aqui outra, do mesmo gênero. Estava deitada na cama, porém ainda acordada, quando me pareceu ver uma bela senhora, que se aproximava e se inclinava para mim e me abraçava. Fiquei arrebatada e fora deste mundo. Fiz logo 1000 protestos, conforme vossas ordens. Mas minha mãe celeste, porque era ela, embora Gema mostrasse dúvida no começo, olhou para mim, sorriu-me e me disse: querida filha, meu pai, perdoe-me se cedi tão depressa e me entreguei à minha mamãe, que me tomou nos seus braços. Pensei em morrer pelo excesso de felicidade. Que carícias! Ela me quer tanto. Disse-me que tinha vindo buscar o meu ramalhete. O senhor entende? Achou-me bem pobre e animou-me à prática das virtudes, principalmente da humildade e da obediência. Proferiu mais algumas palavras que eu não compreendi e depois acrescentou: minha filha, purifica e aperfeiçoa a tua alma, e depressa. Não sei o que aconteceu então, mas essa palavra, depressa, produziu um abalo tão violento no meu coração, sobre o qual minha mãe pôs a sua bela mão, que eu não podia falar. Pedi-lhe interiormente uma explicação. Abri os olhos interrogando-a assim, e ela respondeu: dize a teu pai, que era o diretor, que se não pensa em ti, para encerrá-la em um convento, eu te levarei depressa para o céu. Beijou-me dizendo: depressa, mais depressa ainda do que ele julga. Estaremos juntas. Assim aconteceu, e disto sinto ainda o remorso. Em menos de 1 ano, Gema, contra toda a expectativa, adoeceu e passou para a melhor vida. Ó meu pai, depois dessas aparições, como se despreza o mundo. Não sei se já tem experimentado. Oh, como é bela minha celeste mamãe. O senhor já a viu? Apesar de tê-la visto muitas vezes, sempre desejo vê-la de novo. Em uma ocasião, e volto a Jesus para terminar com ele o presente capítulo, a Santa Mãe lhe apareceu com o Divino Filho nos braços, sob a forma de um encantador menino, e o colocou no colo de Gema, que o apertava ao coração, tremendo e cobrindo-o de beijos ardentes. O divino infante lhe retribuía as carícias do mesmo modo, e dando-lhe instruções de suma sabedoria, acabou por dar-lhe a sua bênção. Então voltou para os braços de sua mãe, e a visão desapareceu. Não poderei dizer quantas vezes se deu esse prodígio, mas ao menos de 3 tenho certeza e bem clara memória. Noutras 4 vezes o Senhor lhe apareceu sozinho, sob a forma de um terno menino. Ela mesma nos narrou esse fato prodigioso. Ontem à noite, retirei-me para meu quarto, e ali estava só, quando o menino Jesus veio procurar-me. Oh, quanto Jesus é belo! Se todos o conhecessem, quanto o amariam! Assentou-se sobre os meus joelhos, beijou-me, acariciou-me e perguntou-me se eu o amava. Eu o abracei e beijei eternamente, expandindo todo o meu amor. Pois é tanto o amor que lhe tenho. Perguntou-me se queria ser toda sua.
Eu estava tão comovida pela alegria que não sabia responder e me conservava abraçada com ele. Detenhamo-nos para contemplar essa cena inefável. Esta virgem é uma pobre filha de Adão. Esse personagem, que pouco antes vistes na forma de um crucifixo, e agora com a humilde aparência de um menino, é o Deus de majestade, o Verbo encarnado, que se digna abaixar-se tanto e deixar-se apertar ao peito de uma criatura, pedindo de ser amado por ela. Ó mistério da encarnação e do amor de um Deus! Quanto sois sublime! A estática de Luca mediu, ousou ainda dizer, essa grandeza. Porém não se mostrou acaburinhada, muito pelo contrário, como continuaremos a ver. Gema continua. Então eu comecei a falar com toda a confiança. Pedi a Jesus para vos dar a vós, meu Pai, e também ao meu confessor, o conhecimento do que se passa em minha alma, e não me deixar mais na inquietação sobre este ponto. Jesus sorria e me dizia, eu o farei. Mas falou em voz baixa e devagar. Pedi-lhe que não se demorasse tanto, porque eu não tinha vontade de esperar mais. Jesus replicou, mas se eu te tenho amado mais do que a muitas outras criaturas, apesar de seres pior do que elas. Mas se eu te tenho amado, né? Mais do que a muitas outras criaturas, apesar de ser pior do que elas. Quanto à verdade do que se opera em tua alma, já está reconhecida por quem a devia conhecer. Para outrem, não é ainda tempo, mas virá o tempo em que eles a reconhecerão. Sou eu, Jesus, que te falo. Este inefável colóquio durou 1 hora inteira. Gema termina assim a sua narração. Jesus se retirou e eis-me de novo inteiramente só. Diga-me, meu Pai, estimais que Jesus volte para mim? Se o Senhor ficar satisfeito, ele voltará com certeza. Abençoe-me muito. Mande Jesus de novo, porque sem ele não posso viver. A essa comovedora carta eu não respondi, mas com o coração profundamente enternecido, exclamei comigo mesmo. O amor fez perder, felizmente, o juízo a esta seráfica jovem. Ela sabe que está unida com seu Deus por um vínculo indissolúvel e continua a desejá-lo ainda ansiosamente. Somente quem ama muito é que pode pensar e falar deste modo. Então aqui já te termina o capítulo, né, bem a tempo, o capítulo 26, com essas descrições impressionantes, né, dos grandes êxtases, né, dos êxtases extraordinários, desculpe, né, que foi o tema então da leitura de hoje, né? E eu pergunto se há alguma observação, vou ler aqui da Aline. Ela diz assim, coitado dos protestantes por não terem tão boa mãe. Maria teve pena dela de não ter o consolo de um convento. Isso, exatamente. Nossa sempre medianeira Maria Santíssima, que perfeição de amor por nós. Pois é, aqui ela fala sobre isso, né? Ela fala que se o padre Germano não arrumar um convento para ela, ela vai levá-la consigo, né? Para o céu. Porque de fato já estava na hora, né? De levá-la para o céu. E a gente nunca entende, né, esse mistério da Santíssima Virgem, né? Esse mistério é uma coisa extraordinária, né?
como uma criatura, né, humana, não angélica, humana, né, possa ter se elevado na hierarquia espiritual acima dos anjos de todos os santos, né, que foi Maria Santíssima, né, que é a Maria Santíssima e que sempre será a Maria Santíssima, né. E como ela é o socorro nosso, né. Veja que a própria Santa Gema, que tinha uma união íntima com o filho de Maria, podia estabelecer colóquios diretamente com Nosso Senhor, né? Recorria sempre à mãe dele, principalmente nos pedidos mais ardentes que parecia que Jesus não queria atendê-la, né? Nós já tivemos a oportunidade de ler alguma coisa a esse respeito, né? Ela pedindo a Jesus alguma coisa, Jesus recusando, e ela então, como último recurso, né, ela falou: então já sei, eu vou recorrer à sua mãe. E Jesus então não teve jeito que não atendê-la, né? Jesus nunca recusa um pedido da sua mãe, né? Então, e é por isso que a devoção a Nossa Senhora é uma devoção superior à dos santos, né? Os teólogos chamam de superdulia. Não é adoração, né? Mas é devoção. E por isso que a devoção a Nossa Senhora não é uma devoção que a gente possa escolher, né? Como a dos outros santos, né? Nós não precisamos ter devoção a nenhum santo. Nenhum, se nós não quisermos, né? Mas a Maria essa devoção não é assim, né? Se nós não formos devotos de Maria, nós simplesmente não entraremos no céu, né? Certo? Tem uma bela página sobre isso do padre Faber falando sobre Maria, né? Não, a devoção a Maria não é opcional, né? Como é a devoção a todos os santos, inclusive a São José, né? É claro que nós católicos temos santos de nossas devoções, né? Enfim, por várias razões, por razões familiares, por razões, enfim, né? Como eu tenho a Santo Antônio, que está aqui sempre me acompanhando atrás, porque eu fui entregue a ele pela minha mãe, eu tenho o mesmo nome, etc. Tenho o mesmo nome por causa de Santo Antônio, minha mãe era devota de Santo Antônio, enfim. Mas é uma razão muito particular, não precisaria ter, né? Mas não a Maria, né? A Ana Paula fala assim: estou profundamente grata a Deus pela leitura deste livro. Realmente, esse livro é impressionante. E é impressionante também porque o autor foi diretor espiritual da Santa e ele é um profundo teólogo, né? Então, assim, ele nos dá, ao longo da biografia, muito conhecimento da teologia mística, né? Mas de forma prática, né? Ele tem o exemplo, na verdade ele só fala da teologia mística porque ele tem a descrever a nós as coisas que se passavam com Santa Gema. Mas é digamos assim, uma aula prática de teologia mística, né? Porque quando a gente pega um livro de teologia mística, né, ele parece muito espinhoso, né? Muito, enfim, difícil de se entender, né? Mas nesse caso nós estamos tendo uma aula prática, né, de teologia mística que é extraordinário, né? Que é difícil da gente encontrar em biografias de santo, né? Enfim, mas é realmente extraordinário, né? Essa leitura, né? Porque por causa da conjunção das coisas, né? Um grande santo místico e um biógrafo que
que nos explica minuciosamente os detalhes, né, da teologia mística. E outra, né, tem mais uma coisa interessante aqui nesse livro, que é o seguinte: essas coisas aconteceram, né, no momento do mundo que é o próprio momento que nós vivemos, um momento de descrença, de ateísmo, de racionalismo. Então ele também, ao longo do livro, há vestígios dessa preocupação do biógrafo com esse racionalismo do século, com essas descrenças. Ele próprio toma muito mais cuidado ao verificar os fenômenos que estão ocorrendo em torno de Santa Gema, justamente para se contrapor a esse racionalismo do século, né? Então, assim, é muito interessante, porque é uma coisa que nós conseguimos entender perfeitamente o que ele está tentando fazer, né? Então, mesmo sob o ponto de vista histórico, é muito interessante essa biografia, né, para nós, né? Felipe diz aqui: Salve Maria, acabo de assistir a missa aqui em Niterói, Centro Cultural Editora Permanência. Benza a Deus, Felipe, benza a Deus. Seria um médico da alma? Poderia falar assim, o Padre Germano, esmiuçando a alma? Certamente. Certamente, né? E assim, ele compreendia intelectualmente o que estava acontecendo, dogmaticamente o que estava acontecendo. Ele podia comparar as descrições de Santa Gema com os dogmas da igreja. Ele poderia. Ele teve a capacidade de verificar os fenômenos sob todos os aspectos possíveis, né? Para diferenciá-los de todas as manifestações malucas que o nosso século já apresentava, né? Ele fala sobre espiritismo, sobre hipnotismo, né? Ele fala sobre imaginação muito viva de pessoas que não era imaginação que ela estava. Então, já tinha conhecimentos médicos, né? Já de certa forma evoluídos nessa época. Enfim, é uma época que a gente consegue entender, né? Como é que as coisas funcionam, né? Ou funcionaram na época de Santa Gema. Então, essa biografia traz todas essas dimensões, né? Que uma biografia, por exemplo, de Santa Margarida Maria Alacoque não traz, porque, enfim, de 3, 4 séculos anteriores, né? Essa nos coloca mais, para o nosso entendimento, né? Nos coloca mais luzes, né? Para ver esse fenômeno. O Padre Germano, embora tenha 120 anos que ele escreveu isso, pouco menos, ele já está vivendo todos os problemas que nós vivemos. Claro, nós vivemos muito mais agudamente, né? Mas, enfim, a época dele já estava, enfim, tudo já em germe, pelo menos, os problemas que nós vivemos hoje já estavam em germe, né? Então, por isso é interessante, né? E eu concordo com a Ana Paula, né? A gente deve agradecer a Deus pela leitura desse livro mesmo, né? Assim, por causa desses aspectos, né? Então, pessoal, Deus lhes pague pela presença, paciência comigo aqui. Tenham todos um santo dia, um santo final de semana. E se Deus permitir, nós nos encontraremos aqui na próxima segunda-feira, né? Certo? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santa Gema Galgani, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.